Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão que nós estamos fazendo nesse domingo, devido aí à proibição, ao decreto que temos aqui no Distrito Federal, devido à pandemia. Então nós estamos aqui, utilizando os estúdios da IBRC-DF para poder gravar essa mensagem. Eu espero que ela encontre os irmãos em um bom tempo. Espero que Deus esteja cuidando de cada um e continuamos em oração, continuamos orando para que tudo isso passe o mais rápido possível e nós possamos voltar a nos reunir o quanto antes, né? O decreto vai até dia 3 de maio, então nós esperamos que depois disso estejamos liberados para fazer um culto como igreja local. A gente sabe que vai ter uma ou outra restrição, mas esperamos que isso possa voltar o mais breve possível, né? Para que nós estejamos juntos novamente. Nós vamos começar a nossa mensagem de hoje. Os irmãos sabem que normalmente eu tenho por hábito pegar um hino e ler a letra para os irmãos, para que os irmãos possam pensar, nós possamos pensar. Isso ajuda a pensar naquilo que a gente canta, né? E a letra talvez fale com a gente de uma maneira mais direta. Sempre que eu estou preparando as mensagens, eventualmente me vem um hino à mente e eu anoto, separo, para que a gente possa observar ele posteriormente. Quando eu estava preparando essa mensagem que nós vamos ver hoje, que é em Ruth capítulo 3, uma música me veio à mente, só que não é uma música de nenhum inário que nós conhecemos, não é do Voz de Melodia, não é do HCC, nem do Hinos de Louvor. É uma música que um amigo pastor meu, pastor Jaime, alguns de vocês conhecem, ele canta, é uma composição lá da igreja dele, né, Igreja Batista Manancial, em Fortaleza. Só que a letra encaixa muito bem com alguns pontos da mensagem de hoje. Então eu liguei para ele, eu falei: Jaime, pastor Jaime, posso utilizar essa música? E ele me deu autorização. Então hoje, ao invés de eu ler a letra para os irmãos, eu quero que os irmãos escutem ele mesmo tocando e cantando esse hino ao nosso Deus. E é um hino muito bonito, que tem uma letra muito bonita, se chama Alguém Como Eu, onde ele descreve como Deus pode amar alguém pecador assim, né, como nós. Então eu espero que os irmãos gostem, eu espero que a letra também fale ao coração dos irmãos. Então acompanhe comigo essa música do pastor Jaime. Não consigo entender o amor que Cristo tem por mim, sendo eu tão pecador, sendo eu tão falho assim. Nada vi em mim que atraísse sua atenção. Salvo sou por seu amor e por sua compaixão. Nada há em mim pra amar-me assim. Oh, que grande amor! Porque o fez por mim morrer, seu sangue numa cruz verter, em meu lugar a vida dar. Como pôde me amar? Amou a mim um verme vil, tão pecadora ele hostil, tomou por seu castigo
pelas obras que aqui ergui, eu teria o seu amor, me amaria mesmo assim. Ele nunca amaria-me por tudo que já fiz. Eu não posso me salvar, nem as obras que ergui. É por seu amor que eu salvo sou. Oh, que grande amor! O que o fez por mim morrer, seu sangue numa cruz verter, em meu lugar a vida dar. Como pôde me amar? Amou a mim um verme vil, tão pecador, a ele hostil, tomou por seu castigo meu. Como pôde amar alguém como eu? Como pôde amar alguém como eu? Muito bem, então espero que os irmãos tenham gostado. Realmente uma música muito bonita. Quem sabe aí a gente não pode, né, colocar aí para os nossos números especiais, eventualmente até cantá-la nos nossos cultos. E essa letra falou muito comigo porque, como eu falei, a mensagem de hoje está em Ruth, capítulo 3, e a letra se encaixa bem em várias coisas que nós vamos ver nesse capítulo. Então, convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias para Ruth, capítulo 3, o capítulo que nós vamos estudar nessa noite. Nós vamos ler um versículo apenas, depois vamos orar. Então, Ruth, capítulo 3, acompanha comigo o versículo 1, diz assim: Disse-lhe Noemi, sua sogra: Minha filha, não hei eu de buscar-te um lar para que sejas feliz? Vamos orar. Querido Deus, nós agradecemos ao Senhor pela sua palavra, agradecemos ao Senhor pelo seu cuidado e proteção, agradecemos ao Senhor porque o Senhor é soberano sobre todas as coisas. E nós agradecemos, Pai, porque o Senhor enviou o seu Filho Jesus Cristo para nos salvar e para morrer no nosso lugar. Nós rogamos que o Senhor esteja falando através do teu Santo Espírito aos nossos corações, enquanto vemos, Pai, nas Escrituras aquilo que o Senhor tem para nós nesse terceiro capítulo do livro de Ruth. Se porventura alguém está escutando essa mensagem, mas ainda não aceitou ao Senhor como seu único e verdadeiro Salvador, que o Espírito Santo possa trabalhar nesse coração, que a pessoa possa se arrepender, confessar os seus pecados ao Senhor e aceitá-lo como seu Salvador e o único que pode nos garantir a vida eterna. É isso que eu rogo, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Então nós temos aqui, estamos numa série, né, de estudos sobre o livro de Ruth, e nós chegamos agora ao terceiro capítulo de Ruth, Ruth capítulo 3. Rapidamente, só para os irmãos relembrarem, nós já vimos os dois primeiros capítulos. No primeiro capítulo, nós vimos 3 erros que nós devíamos evitar em períodos de crise, na vida em geral, que era a incredulidade, né, a tentativa de fuga, principalmente na pessoa de Elimeleque. Depois nós vimos a dissimulação, a tentativa de esconder os seus erros. E por último nós vimos a amargura, a tentativa de culpar a Deus. Esses 3 erros nós vimos no primeiro capítulo. Depois no segundo capítulo nós vimos 3 maneiras de permitir que Deus trabalhe na nossa vida.
três maneiras em que nós podemos permitir Deus trabalhar na nossa vida. A primeira delas era vivendo pela fé. Lembra? Ruth, ela creu na promessa de Deus em cuidar dos seus filhos, na promessa de Deus que ele ia suprir a necessidade dos seus filhos, daqueles que estavam em necessidade, órfãos, viúvas, os mais pobres, mas isso não quer dizer que ela ficou esperando as coisas acontecerem magicamente. Ao contrário, ela foi até o campo e colheu, né? Ela agiu de acordo, ela foi buscar de acordo com o que Deus havia prometido. Isso foi viver pela fé. A segunda maneira foi viver pela graça. Lembra? Graça, bem resumido, favor imerecido. Ruth era uma estrangeira, Ruth era viúva, Ruth era pobre e ainda assim ela recebeu muito mais do que ela merecia. Boaz, ele é bem generoso com Ruth. E nós vimos aí alguns paralelos entre a pessoa de Boaz, o relacionamento, né, Boaz-Ruth com Cristo e a igreja, Cristo e o seu povo. Lembra, Boaz tomou a iniciativa, ele foi lá falar com Ruth. Da mesma maneira, é Cristo que toma a iniciativa na salvação, em restabelecer o relacionamento entre o homem e Deus. Boaz, ele animou Ruth, né? Ele renovou as forças de Ruth. Assim também conosco, nós devemos ir para Deus para ter as nossas forças renovadas, para ter as nossas forças reestabelecidas no Senhor. E por último, Boaz, ele supriu as necessidades de Ruth com abundância, muito além do que ela até mesmo imaginava, né? Ou necessitava. Lembra que até Noemi olha para aquilo e ela fala: uau, onde você foi buscar sustento hoje? Então lembra dessas três coisas, né? Viveu pela fé, vivendo pela fé, vivendo pela graça e por último, vivendo em esperança. Noemi, quando ela vê aquela situação, ela deixa de ser uma pessoa amargurada e passa a ser uma pessoa esperançosa. E a esperança dela se reside na pessoa de Boaz, né? Em quem Boaz era, o parente remidor, aquele que poderia exercer a opção do resgate. No que Boaz fez, lembra? Ele foi bondoso, ele foi generoso, ele fez muito mais do que do que estava na obrigação dele. E no que Boaz falou, até aquele momento Boaz tinha dito: olha, não vai para outro campo, fica aqui comigo. Em outras palavras, você vai ter garantido o seu sustento por todo esse tempo aí de colheita. Então Ruth e consequentemente Noemi, elas não precisavam se preocupar. A esperança dela então cresceu, se renovou ali em quem Boaz era, no que ele fez e no que ele falou. E quando a gente comparou os dois primeiros capítulos, nós vimos que permitindo que Deus trabalhe na nossa vida, que a amargura, que a incredulidade, ela pode se tornar fé, que a dissimulação pode se tornar esperança e que a amargura pode se tornar gratidão a Deus. Esse foi o que a gente viu até agora nesses dois primeiros capítulos de Ruth. E agora nós entramos aí na segunda metade do livro, capítulos 3 e 4. E nesse terceiro capítulo do livro de Ruth, nós vemos que a história não vai ficar só no período da cega, que era a promessa de Boaz até o final do capítulo 2, fica comigo até o fim desse período. E nós vemos que essa história ela vai se estender, né? E nisso a gente pode ver que Deus ele tem um plano maior do que apenas, né, cuidar de Noemi e de Ruth. Isso que nós vemos aqui, o plano de Deus não se limitava a só cuidar temporariamente de Noemi e de Ruth. E nós temos que entender, né, que apesar do cuidado de Deus para conosco, o plano de Deus ele não gira em torno da nossa pessoa. O plano de Deus não é baseado no homem, não é sobre nós. O plano de Deus é sobre a vontade dele e a glória dele. A nossa parte é participar desse plano, dando glórias a ele, sendo usados por Deus para glorificar o nome dele e cumprir a vontade dele. E isso acontece nesse capítulo. Através desse capítulo, desse terceiro capítulo aqui da vida de Ruth, nós podemos ver como nós podemos estar prontos para
cumprir os planos, cumprir a vontade de Deus. Então, é isso que nós vamos ver aqui, como nós podemos estar prontos para cumprir a vontade, cumprir os planos de Deus, não apenas em nós, mas ao longo da história. Deus quer nos usar, Ele quer trabalhar em nossa vida e nós devemos estar prontos. Então nós vamos separar alguns pontos aqui em como nós devemos estar prontos para cumprir a vontade de Deus. E o primeiro deles é que nós devemos estar preparados. Nós devemos estar preparados. Logo nos 5 primeiros versículos, nós vemos que Ruth, ela se preparou para encontrar com Boaz. Acompanha comigo os 5 primeiros versículos de Ruth, capítulo 3. Olha só. Disse Noemi, sua sogra: minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz? Ora, pois não é Boaz, na companhia de cujas servas estiveste, um dos nossos parentes? Eis que esta noite alimpará a cevada da eira. Banha-te e unge-te, e põe os teus melhores vestidos e desce à eira. Porém não te des a conhecer ao homem, até que tenhas acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita, e então chegarás e lhe descobrirás os pés, e te deitarás. Ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth: tudo quanto me disseres, farei. Então, aqui nós vemos, nesse primeiro ponto, né, que nós devemos estar preparados, começa com Noemi se sentindo aí responsável pela vida de Ruth, como era de fato. Apesar de Ruth ser viúva, ela ainda era jovem. Lá no capítulo 4, até os juízes ali do povo vão chamar uma Ruth de uma moça. Então ela ainda era relativamente jovem. Noemi, então, ela percebe alguma coisa ali no relacionamento, né, entre Boaz e Ruth, e ela dá início a uma operação Cupido, vamos dizer assim. Ela diz para Ruth: olha, Ruth, eu quero que você seja feliz, eu quero que você tenha uma nova família, né? Você ainda é jovem, você não tem que ficar na sua viuvez o resto da vida. E ela já adianta, ela fala: olha, quem eu tenho em mente, versículo 2, é Boaz. Ele não é um dos nossos parentes? Então, tá aí uma grande oportunidade para você constituir uma nova família. Lembra, naquela época, eram os pais que arranjavam os casamentos para os filhos, né? Os filhos, de certa maneira, não tinham aí muita independência nesse processo de casamento. No caso de Ruth, é Noemi que tenta organizar, vamos dizer assim, essa questão do casamento. E ela fala: olha, o Boaz, ele vai estar ali na eira essa noite. Então, depois que se colhiam os grãos, o que acontecia? Eles tinham que separar os grãos da palha. Eles tinham que ficar somente com os grãos e tirar a palha. Eles iam então para um lugar que normalmente ficava num monte, um lugar um pouco mais elevado, que se chamava eira, um campo aberto, e ali eles esperavam até o final da tarde, o início da noite, onde ventava bastante. Um dos procedimentos, ou talvez o mais normal, era jogar todos os grãos com a palha para cima, né, com um tacho, uma peneira, aqui segurando e lançando para cima, e quando lançasse para cima, como estava ventando bastante ali, início da noite, o vento levaria a palha e o grão cairia. É um jeito que eles faziam para separar. E Noemi fala: olha, ele vai estar lá na eira fazendo esse processo, né, dos grãos. Então, você tem compromisso para hoje à noite, Ruth? Agora você tem, né? Você vai lá para a eira. E lembra, Ruth era uma estrangeira. Ruth, ela não conhecia ali todos os costumes culturais de Israel. Então Noemi orienta ela sobre o que ela deveria fazer. Ela fala ali no versículo 3, né? Banha-te e unge-te e põe os teus melhores vestidos, mas não se dê
a conhecer. Então, Noemi orienta a Ruth como ela deve preparar. Você vai se preparar, você vai tomar um banho, você vai passar um óleo, né? A ideia de ficar perfumada, e você vai colocar uma roupa bem bonita e você vai até lá, mas não aparece assim logo de uma vez, né? Seja discreta, espera as coisas acontecerem. Noemi vai dando ali o passo a passo de como Ruth deveria proceder. E Ruth, ela aceita as instruções. Ela no versículo 5 fala: tudo quanto me disseres, farei. Então, Ruth, ela se prepara. Ela não sabe muito bem como fazer isso, Noemi a orienta, mas Ruth, ela se prepara para encontrar com Boaz. E nós também, como filhos de Deus, devemos estar preparados para cumprir a vontade de Deus nas nossas vidas. Lembra, nós estamos a serviço do rei, nós somos servos do rei e nós devemos estar preparados para agir. Nós devemos nos purificar, por exemplo, de toda impureza. É o que Paulo fala aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 7. Olha, vocês devem se purificar de toda a impureza. Então, nós devemos estar constantemente diante de Deus, em oração, pedindo para que, através do Espírito Santo, Ele sonde a nossa vida. Ele nos ajude a nós estarmos puros, a nós estarmos sempre atentos a qualquer pecado que possa estar manchando a nossa vida. Isso é uma das maneiras de nós estarmos prontos para cumprir a vontade de Deus. Nós também, ainda, Paulo falando aos Coríntios, em 2 Coríntios capítulo 2, ele vai falar que nós devemos ser o bom perfume de Cristo. Em outras palavras, nós devemos fazer a diferença. Quando chega alguém bem com perfume perto de você, você sabe que aquela pessoa está ali. Algumas pessoas até têm um perfume característico, você fala assim, olha, isso aqui, fulano estava aqui, né? Consigo sentir o cheiro dele. A ideia é, nós devemos nos fazer notar. As pessoas devem saber que nós estamos aqui. A A.W. Tozer, ele tem uma frase interessante sobre isso, ele fala, infelizmente, se Deus tirasse o Espírito Santo do mundo, muito daquilo que a igreja está fazendo não mudaria. E ninguém perceberia a diferença. Isso é triste, ele quer dizer, muitas vezes nós estamos agindo sem o poder do Espírito Santo ou simplesmente nós agimos sem sermos notados. E não é esse o propósito. O propósito é nós sermos luz do mundo, sal da terra, o bom perfume de Cristo. Assim nós vamos estar mostrando que estamos prontos para cumprir a vontade de Deus. Lembra, sem o Espírito Santo na nossa vida, nós não sabemos orar corretamente, é o que diz Romano. Nós não vamos testemunhar corretamente, é o que diz Atos. Nós não vamos ter comunhão com o Senhor, nós não vamos ter comunhão com a palavra do Senhor, conforme Efésios. Então, nós devemos ser o bom perfume de Cristo e nós devemos nos purificar da impureza. Esses são meios em que nós podemos nos colocar prontos, nos colocar aptos para cumprir a vontade de Deus. Só para fazer a ligação aí com as roupas também que Ruth trocou, lembra que em Colossenses, um livro que inclusive nós já estudamos, né? No capítulo 3, ele fala que nós devemos nos despir do velho homem. E aí ele vai dar vários adjetivos, né? Ira, amargura e tudo mais. Você tem que se despir daquilo e se revestir do novo homem que nós temos, a nova natureza que nós temos em Cristo Jesus. É o que Paulo fala aos Colossenses. Então ele está falando, tira essa roupa velha, vamos dizer assim, e coloca essa nova roupa que vocês ganharam como filhos de Deus. Tudo isso nos coloca em uma posição de estarmos prontos para cumprir a vontade de Deus. Quando nós estamos alertas contra o pecado, quando nós estamos exalando o bom perfume de Cristo, quando nós estamos revestidos com a nova natureza que temos, né, que ganhamos quando aceitamos a Cristo, nós estamos dizendo, olha, eu estou pronto para servir ao Senhor. Eu estou pronto para cumprir a vontade de Deus na nossa vida. E essa é a primeira coisa que nós vemos nesse capítulo. Do mesmo jeito que Ruth se preparou para
estar com Boaz, nós devemos estar preparados, purificados, exalando o bom perfume de Cristo, com uma roupa digna de filhos de Cristo. É assim que nós nos preparamos. Então, Ruth se preparou para encontrar com Boaz. Nós devemos estar preparados para cumprir a vontade de Deus. Essa foi, então, a primeira maneira que nós conseguimos destacar aqui para cumprir a vontade de Deus na nossa vida. Devemos estar preparados. Mas o capítulo não acaba aí. Ele continua, e o próximo ponto que nós vamos encontrar dos versículos 6 a 17 é que nós também devemos nos sujeitar à vontade de Deus. Nós não devemos estar apenas preparados para cumpri-la, mas nós devemos nos sujeitar, assim como Ruth se sujeita a Boaz. Acompanha comigo dos versículos 6 até o 17 do capítulo 3. Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já de coração um tanto alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então ela, de mansinho, lhe descobriu os pés e se deitou. Sucedeu que pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada aos seus pés. Disse ele: Quem és tu? Ela respondeu: Sou Ruth, sua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Disse ele: Benditas sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto disseste eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabes que é mulher virtuosa. Ora, é muito verdade que eu sou resgatador, mas ainda outro resgatador há mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu o farei, tão certo como vive o Senhor. Deita-te aqui até amanhã. Ficou, pois, deitada a seus pés até pela manhã, e levantou-se antes que pudessem conhecer um ao outro. Porque ele disse: Não se saiba que veio mulher à eira. Disse mais: Dá-me o manto que tens sobre ti e segura-o. Ela segurou. Ele encheu com 6 medidas de cevada e lhe pôs às costas. Então entrou ela na cidade. Em chegando à casa de sua sogra, esta lhe disse: Como se te passaram as coisas, filha minha? Ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. E disse ainda: Estas 6 medidas de cevada ele mas deu. E me disse: Não voltes para tua sogra sem nada. Então aqui nós temos a continuação da história. Ruth vai até a eira, né, como a sua sogra já tinha orientado ela a fazer, e ela começa então a colocar a Operação Cupido, né, em prática. Ela faz tudo conforme a sua sogra lhe havia ordenado, é o que diz aí o versículo 6. Né? Então Boaz, ela chega lá, já encontra Boaz, e Boaz ele está feliz, ele está alegre, porque provavelmente eles tiveram uma boa colheita, e era costume também naquela época, quando você está fazendo lá a limpeza dos grãos, os homens dormiam ali na eira para proteger a colheita. Imagina, né? Você deixa tudo ali bem fácil, já os grãos separados, algum ladrão poderia chegar e levar, então o costume era de dormir ali. E é isso que acontece. Boaz, depois de um certo tempo, ele come, bebe e ele vai dormir ali junto aos grãos. E a Ruth espera tudo aquilo que ela acontecer, chega nos pés ali de Boaz, descobre os pés dele, deixa descoberto e deita ali perto dos pés dele. Agora, por que Ruth descobre os pés dele? Ué, você já dormiu quando está
bem friozinho, né, e você dorme sem meia ou com os pés descobertos, o que acontece no meio da noite? Você acorda com o pé gelado, né? E é exatamente o que acontece. No versículo 8 fala, lá pela meia-noite, Boaz acorda. Ele está assustado, né? E ele acorda assustado e ele olha, tem uma mulher ali nos seus pés, literalmente, né? Então ele se assusta, ele fala, olha, quem é você? O que você está fazendo aqui? Então Ruth, no versículo 9, ela fala assim, não, olha, eu sou Ruth, eu sou aquela mulher, né, que esteve aqui no campo apanhando, e é lógico que ele a reconhece, e ela fala, olha, você é o parente remidor, você pode exercer o direito de resgate sobre nós, então estenda a sua capa sobre mim. Essa figura, né, essa questão de estender a capa, era literalmente mostrar que você está reivindicando aquela pessoa para você. Uma figura bem bonita que tem disso é encontrada no livro de Ezequiel, capítulo 16, quando Deus está conversando, né, com Israel, especificamente com Jerusalém, e fala, olha, você estava nua e eu estendi o meu manto sobre você. A ideia é, eu reivindiquei a sua posse. Em 1 Reis também, Elias faz isso com Eliseu, né? Quando ele vai chamar Eliseu para ser o seu sucessor, ele joga o seu manto sobre Eliseu. A ideia era essa, você está chamando aquela pessoa para si. Então Ruth, ele fala, olha, joga a sua capa sobre mim, reivindica o seu direito. Em outras palavras, Ruth está praticamente falando, Boaz, me pede em casamento, porque você tem esse direito, né? Ela coloca ali Boaz na parede. E é interessante porque a palavra capa, aqui nesse capítulo 3, versículo 9, ela é o singular da palavra asas, de capítulo 2, versículo 12. Lembra quando Boaz fala para Ruth, olha, você é bendita e tudo mais, porque você veio buscar auxílio sob as asas do Deus de Israel? E a palavra capa aqui é o singular, né, no original, de asas, que é usado no capítulo 2. Então Ruth quase está falando assim, né? Você não falou para eu vir buscar auxílio? Você faz parte desse plano. Então estende a sua capa. Eu vim buscar auxílio sobre as asas de Deus. Estende a sua capa e exerça o seu direito de resgate. Ela faz aí um jogo de palavras, né, dando essa indireta para Boaz. E Boaz, ele aceita, né? Ele se alegra, é o que diz o versículo 10. Ele elogia Ruth, ele fala, olha, bendita és tu, porque a benevolência que você fez agora é maior do que a primeira. A primeira benevolência foi ela abandonar o povo dela e ir para junto de Ruth. E agora, essa benevolência que ela está fazendo é não ter ido atrás de jovens. Então fala, olha, você não ter ido atrás de jovens é ainda melhor do que a primeira coisa que você fez, que foi ter acompanhado a sua sogra. Então, em outras palavras, ele aceita o pedido, né? Ele fala assim, ok, eu vou propor aqui para você, eu aceito o pedido de te pedir em casamento. É isso que Boaz está fazendo. E ele até dá uma explicação, né? Ele explica por que ele não tinha procurado ela. Primeiro, porque ele cria. Tudo indica que ele cria que ele não teria chance. Boaz era alguém um pouco mais velho, até que ele se refere aos jovens ali no versículo 10. Então ele acha que ele não vai ter chance, mas ele fica feliz que ela não foi atrás dos jovens e procurou a ele. E o segundo motivo está no versículo 12. Ele fala, olha, é verdade, eu tenho esse direito, mas existe um parente mais chegado. A gente não sabe exatamente o grau de parentesco entre Boaz e Elimeleque, mas se era primo ou como é que era ali o grau de parentesco, mas o fato é que existia alguém ali no meio que tinha um direito na frente de Boaz, e ele fala isso, né? Ele fala, olha, existe alguém que tem esse direito primeiro do que eu, mas agora você, vendo você aí, sabendo que você
tem interesse também, agora eu posso agir, né? Então ele fala, fica tranquila. Versículo 11, ele fala, fica tranquila, não tenhas receio, não tem medo, né? Porque eu vou fazer tudo o que for possível agora, que eu sei que você tem interesse, eu vou atrás dessa situação. Ele até fala, olha, tão certo quanto como vive o Senhor. Ele fala, você pode ter certeza, é uma promessa forte, né? Envolvendo aí o nome de Deus. Ele fala, você pode ter certeza que eu vou fazer o que tiver ao meu alcance para resolver essa situação. E não tenha receio nenhum, todos sabem que aqui, todos conhecem a sua história, todos sabem que você é uma mulher virtuosa. Então, Boaz, ele encontra a sua mulher virtuosa de Provérbios 31, né? Ele faz um grande elogio aí para Ruth, ele acalma Ruth, ele tranquiliza Ruth, falando, você pode ter certeza de que eu vou fazer tudo o que tiver ao meu alcance para resolver essa situação o quanto antes. E aí Ruth, então, ela se sujeita ao que Boaz fala. Fala assim, não, então ok, agora eu vou ficar tranquilo. Ele até fala para ela, olha, deita aqui, descansa, fica até amanhã, não se preocupa. E ela fala, tudo bem. Ela se sujeita à vontade de Boaz. E ela depois, né, ali, ela guarda até amanhã. E mais uma vez Boaz mostra a sua generosidade. Antes dela ir embora pela manhã, até o versículo 14 destaca que não aconteceu absolutamente nada, né, de imoral. Mas antes dela ir embora, no versículo 15, Boaz fala, não, mas não vai embora sem nada. Nós tivemos uma boa colheita e ele pega lá 6 medidas de grãos, a gente não sabe exatamente quanto é, mas ela estende ali a sua capa e ele enche, ela coloca nas costas e ele fala, né, vai lá e divide com Noemi, a sua sogra. Ele mostra mais uma vez generosidade e aqui até cuidado especial, um carinho especial, realmente mostra interesse em Ruth. Aí ele fala, fique tranquila, e ainda é bem generoso, mostra de uma forma bem carinhosa aí o cuidado que ele está tendo com Ruth. Então, Ruth volta para casa e Noemi devia lá toda aflita, né, curiosa para saber o que aconteceu. Ela chega e ela fala, o que aconteceu, minha filha? Como é que foi? Como que se desenvolveu ali tudo que eu falei para você? Deu certo, não deu certo? Então, Ruth conta, né, que tudo havia dado certo, ela seguiu exatamente o que a sogra tinha falado, esperou, deitou, conversou com ele e tudo mais, e ainda mostra, né, fala assim, olha aqui o quanto que ele deu a mais de grãos. Ele falou, eu não devia voltar vazia, né, sem nada nas mãos. Ele ainda foi bem generoso, mostrou seu cuidado para com a gente. Então conta que tudo dê certo, né? Como a gente já falou até na mensagem passada, existem vários paralelos entre Boaz e Ruth. Entre Boaz e Cristo, na história de Boaz e Ruth e Cristo para conosco. Mas é interessante a gente parar para pensar que Boaz, ele viu em Ruth uma mulher virtuosa, é o que diz o versículo 11, né? Olha, todos sabem que você é uma mulher virtuosa. E ele prometeu se esforçar ao máximo para resolver aquela questão o mais rápido possível. Porque ele sabia que aquela mulher, uau, né, era virtuosa. Não é qualquer hora que você encontra uma mulher assim. Então, ele queria se esforçar. Ele viu algo bem especial nela e ele não queria deixar a chance passar. Mas o que será que Cristo viu em nós para estender a sua mão? O que será que ele viu em nós para nos oferecer a salvação? Que teve um alto preço. O que será que ele viu em nós para enviar Jesus Cristo ao mundo, para ser humilhado em forma de servo e morrer na cruz do Calvário, uma morte cruel pelo nosso pecado? O que será que Cristo viu em nós para prometer que um dia vai vir nos buscar e vai nos levar para morar para sempre com Ele, toda a eternidade, sem pecado algum,
ficar ao lado de Cristo nos céus para sempre, em estado perfeito. O que será que ele viu? E a resposta é nada, né? A resposta é óbvia. Ele não viu nada, ao contrário. Os motivos que nós tínhamos só nos afastava de Deus. Não tinha absolutamente nada em nós que pudesse agradar a Deus de nenhuma mínima maneira. Isaías fala que as nossas obras eram trapos de imundícia. O melhor que você poderia fazer era um lixo total para Deus. E ainda assim, ele enviou o seu Filho. Ainda assim, Cristo morreu no Calvário por nós. Ainda assim, ele prometeu a todos os que colocarem a sua fé nele, que um dia vão estar com ele ao seu lado nos céus e vão passar por toda a eternidade. Isso prova o quanto ele nos amou. Isso é uma grande prova do grande amor de Cristo por nós. Então nós devemos sim estar preparados. Nós devemos estar sujeitos à vontade de Deus, devido a todo o sacrifício que ele fez por nós. Então, é algo que nós devemos sempre ter em mente. Ele não viu nada em nós. Boaz viu coisas boas em Ruth, mas Deus não viu nada em nós para que nós pudéssemos chamar a atenção dele de uma maneira positiva, ao contrário. Então, isso deve estar na nossa mente. Mas para finalizar, então, eu gostaria de destacar aí o terceiro ponto. Ela não apenas se preparou, ela não apenas se sujeitou àquilo que Boaz disse, mas ela esperou por Boaz fazer a sua parte. Olha o versículo 18, que aí vai mostrar como Ruth esperou Boaz fazer a sua parte. Nós também devemos esperar em Deus. Versículo 18. Então lhe disse Noemi: espera, minha filha, até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não se resolver esse caso ainda hoje. Então Noemi olha para Ruth e a ideia que nós temos da situação acontecendo é que Noemi estava curiosa para saber o que acontece, Ruth chega e conta tudo o que aconteceu, e aí ela fala, e agora? E agora? Né? O que a gente faz? O que eu tenho que fazer? E Ruth fala, agora você deve esperar, porque Boaz, ele é um homem de palavra, ele é um homem honrado, e ele não vai descansar enquanto não resolver isso. Ele vai resolver isso ainda hoje. Ruth havia feito a parte dela, havia obedecido Noemi e havia se sujeitado ali às instruções de Boaz, mas agora ela devia aguardar, ela devia esperar, ela devia descansar e confiar que Boaz iria fazer a parte dele no acordo, vamos dizer assim. E talvez esse seja o exercício mais difícil que nós temos para fazer. Muitas vezes a gente fica agitado, muitas vezes a gente fica querendo fazer as coisas. A gente não quer aguardar, a gente não quer esperar, a gente quer colocar as coisas em práticas na frente de Deus. A gente começa a achar que Deus está demorando muito e a gente começa a querer agir por nós mesmos. Tem aquela ilustração daquela senhorinha, né, que morava do lado de um bar. E o bar incomodava muito ela. Era música alta, era festa de madrugada, a noite inteira. E aquela senhorinha estava sempre orando. E ela levou o pedido para a igreja. Ela falou, olha, orem por mim, né? Orem por essa situação, para que Deus possa agir e esse bar possa sair dali, eu possa voltar a ter noites tranquilas de sono. Vamos orar juntos. E as pessoas oravam, e nada do bar sair dali. Passou alguns meses e eis que o bar pegou fogo, né? Acabou com o bar, destruiu, não teve como voltar, e aí o problema foi resolvido, né? E aquela senhorinha chegou na igreja e o pessoal falou assim, olha, é triste, né? O bar ter pego fogo, mas quem sabe não foi esse o jeito que Deus atendeu as nossas orações, né? E a velhinha falou assim, é que de vez em quando a gente tem que colocar pernas nas nossas orações, né? Então, muitas vezes a gente age assim. Deus está demorando demais, a gente precisa colocar pernas nas nossas orações. Deixa que eu vou fazer, deixa que eu vou cuidar. Deus está demorando, ele deve estar ocupado com outra coisa, então eu preciso agir. Não.
Muitas vezes, depois de fazer a nossa parte, o que nós devemos fazer é descansar, é aguardar que Deus vai agir, Ele vai cuidar. Então, essa parte em que Noemi orienta a Ruth agora, você já fez o que tinha que fazer, Ruth, agora descansa. Muitas vezes é isso que nós devemos fazer, descansar. Lembra Salmo 46:10? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Depois que vocês fizerem o que tem que fazer, descansem e confiem que Deus vai cuidar. Talvez você já tenha escutado isso nesses últimos meses, mas pode ser que Deus está dando um período de descanso e testando mesmo a nossa confiança em nos manter muitas vezes trancado em casa. Descansa, confia. Esse é um período em que a maioria das vezes a gente não pode fazer nada, praticamente falando, assim, de maneira prática. O que nós podemos fazer é descansar e confiar que Deus está cuidando de todas as coisas. E eu já tenho que avisar, né? Quando nós descansamos em Deus, quando nós esperamos em Deus, é bem provável que Ele não vai agir no nosso tempo, Ele não vai agir da nossa maneira, não no tempo que nós esperamos, não da maneira que nós esperamos, mas Ele vai agir no melhor tempo, da melhor maneira. Isso você pode ter certeza. Do melhor tempo, da melhor maneira, porque Ele não comete erros. O que nós precisamos fazer é aguardar e descansar no Senhor. E você? Você está pronto? Está preparado para cumprir os planos de Deus? Você tem se preparado, se purificado, tem se colocado diante de Deus de uma maneira digna? Talvez você se encontre hoje à noite numa condição que nem seja de filho de Deus. Eu não sei. Se esse é o seu caso, você pode se arrepender dos seus pecados e pedir para que Ele entre no seu coração, limpe os seus pecados. Ele já fez tudo o que precisava fazer. O que você precisa fazer agora é confiar no sacrifício de Cristo por você. E se esse já é o seu caso, se você já aceitou a Cristo como seu único e verdadeiro Salvador, você está preparado para agir, você tem se purificado, você tem crescido através da palavra de Deus, através do tempo de comunhão com Deus, através de permitir que o Espírito Santo sonde a sua vida para mostrar as impurezas. Você tem estado sujeito aos planos de Deus na sua vida, não os seus planos, os planos de Deus. Você está disposto a abandonar as suas ideias e as suas vontades para cumprir as vontades de Deus e o plano de Deus, se sujeitar? Você tem esperado em Deus para que Ele possa fazer as coisas no tempo dele e do jeito dele, não do seu? Você tem descansado em Deus, permitindo que Ele trabalhe, que Ele faça a parte dele, agir, lembra, de um modo perfeito, num tempo perfeito, e reconhecido que na maioria das vezes isso vai implicar que não é do seu jeito, não é no seu tempo. Todas essas coisas nós podemos ver nesse capítulo. Então, tire um tempo para meditar sobre essas coisas. Avalie a sua vida à luz do Espírito Santo de Deus, para que você possa estar preparado para agir, para que você possa estar sujeito à vontade de Deus e que você possa aguardar Deus fazer as coisas da maneira dele e não da nossa própria. Amém? Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado pela sua palavra. Muito obrigado por essas preciosas lições que nós pudemos tirar nesse capítulo de Ruth. Eu rogo que o Senhor esteja trabalhando essa palavra em nossas mentes, nos nossos corações, que não possamos ser apenas ouvintes ou pessoas que vão se esquecer rapidamente, mas que nós possamos parar e meditar em tudo que nós temos aprendido na sua palavra, que nós possamos deixá-la crescer e frutificar na nossa vida. Nos ajuda, Pai, em meio a toda essa loucura, em meio a toda essa correria, parar e escutar a sua palavra e entender que o Senhor espera que nós não apenas sejamos ouvintes, mas praticantes da sua palavra. Nos ajuda a crescer espiritualmente,
nos ajuda a abandonar aquelas áreas da nossa vida em que nós precisamos, que nós possamos reconhecer que nós somos fracos, mas que o Senhor é forte e nos capacita através do Teu Santo Espírito. Que nós possamos sempre mostrar gratidão ao Senhor ao nos sujeitar ao Senhor. Que nós possamos lembrar que não havia nada em nós que era digno ou merecedor do Seu amor, do Seu sacrifício, e ainda assim aprove ao Senhor enviar o Seu Filho para morrer no nosso lugar, pagar o nosso pecado, para que nós pudéssemos ter novamente comunhão a Deus. Não permita que isso seja apenas um conhecimento teórico, mas que isso seja prático no nosso dia a dia. É isso que eu rogo no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês. Eu espero que todos tenham uma boa noite de descanso e tenham uma excelente semana andando nos caminhos do Senhor. Um grande abraço e até a próxima.